Hoje a gente vai tratar de um caso real que aconteceu inicialmente aqui no Espírito Santo. Olha só. Pedro fazia parte de um grupo que fabricava e vendia anabolizantes sem registro da Anvisa. Um comparsa de Pedro, João, era o químico do esquema criminoso. Ele cuidava da fabricação e foi descoberto e processado, tendo sido condenado pela Justiça Federal. Isso porque ele usava matéria-prima proveniente do Paraguai. Até então, a polícia nem sabia da existência de Pedro, porque ele não fabricava nada. Ele só cuidava da parte comercial, recebia pedidos, fazia anúncios em redes sociais, despachava pelos correios, mas, obviamente, fazia parte do mesmo grupo criminoso de João. A polícia, portanto, acabou descobrindo as ações criminosas de Pedro e ele também foi denunciado. Notem que a condenação de João já tinha saído na Justiça Federal antes que a conduta de Pedro fosse descoberta. E aí vem a pergunta que eu quero que você responda antes de continuar. Já que Pedro integrava o mesmo esquema de alguém que foi julgado na Justiça Federal, o processo dele vai também para a Justiça Federal ou fica na estadual? E aí, se você respondeu Justiça Federal, é óbvio, é o mesmo grupo, mesma matéria-prima estrangeira, eu preciso te contar uma coisa. Essa foi a tese de defesa de Pedro, no caso real, recentíssimo, julgado pelo STF, constante no informativo 894 que a gente estuda hoje. E o STJ rejeitou essa linha defensiva por dois argumentos importantes que eu quero que você entenda. O Pedro, portanto, era parte integrante desse grupo que fabricava e vendia anabolizantes. João mantinha um laboratório clandestino em sua casa aqui no estado do Espírito Santo, onde ele produzia os anabolizantes com matéria-prima proveniente do Paraguai. E o Pedro cuidava da parte comercial, como já tínhamos falado, né? Fazia os anúncios, etc. Olha, a apuração aconteceu em etapas. Primeiro, João foi processado e condenado pela Justiça Federal do Espírito Santo no crime do artigo 273, parágrafo 1º-B, incisos 1º, 3º, 5º e 6º do Código Penal. E, no processo, ele confessou que fabricava realmente os anabolizantes com insumos trazidos do Paraguai. Uma observação importante para falar sobre o crime imputado a João nesse processo da Justiça Federal. Olha, esse dispositivo do Código Penal 273, parágrafo 1º-B, incisos 1º, 3º, 5º e 6º, é o crime de falsificação ou adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Ele é um crime hediondo. E aí, no parágrafo 1º, existe ali a imputação de quem importa, vende, expõe à venda, etc. Mas essa não foi a imputação dada a João especificamente. João caiu no parágrafo 1º-B, que diz que está sujeito às mesmas penas desse artigo, e olhem só o inciso 1º. Quem comercializa esse tipo de produto sem registro quando exigível no órgão de vigilância sanitária competente. Acontece que a pena prevista para esse crime é uma pena alta, uma pena bastante alta, de 10 a 15 anos de reclusão e multa. E aí, por conta disso, tá, o STF entendeu que esse inciso 1º do 273, parágrafo 1º-B do Código Penal é inconstitucional, está lá no tema 1003. E, portanto, repristinou a pena, fez com que a pena anterior fosse aplicável novamente, que é uma pena que vai de 1 a 3 anos. O STF entendeu que violaria o princípio da proporcionalidade a conduta de alguém que, por exemplo, está comercializando ali uma vitamina sem procedência, digamos, em uma farmácia. E aí, teoricamente, a conduta se enquadraria a esse tipo penal. Portanto, houve essa flexibilização por parte da Corte na pena. Em relação aos demais incisos, do 3º ao 6º do mesmo dispositivo, a 5ª turma do STJ tem aplicado a pena para o tráfico de drogas, que é de 5 a 15 anos, e não de 10 a 15 anos, como prevê lá o Código Penal. Então, se atentem a essas flexibilizações jurisprudenciais, porque cada vez mais isso tem sido cobrado em prova de concurso, e eu quis trazer essa observação para vocês aqui, para não passar em branco esse ponto importante. Mas vamos voltar aqui, olha. Meses depois de João ter sido condenado pela Justiça Federal, o Ministério Público de São Paulo denunciou Pedro e outros integrantes do grupo por 2 crimes:
organização criminosa, o artigo 2º caput da 12.850, e pelo crime do 273, mas agora parágrafos 1º e 1º-B com os mesmos incisos, 1º, 3º, 5º e 6º. João ficou fora dessa denúncia para não configurar bis in idem. Presta atenção em duas coisas aqui. A primeira é que foi o Ministério Público de São Paulo, o Ministério Público Estadual, não o Ministério Público Federal, que fez a denúncia contra Pedro. E um segundo detalhe importante é sobre o bis in idem, porque você que já está estudando há algum tempo, está aí com sangue no olho para ser delegado de polícia, poderia pensar, mas se o João já foi condenado pela Justiça Federal e era integrante do mesmo grupo criminoso de Pedro, por que é que seria bis in idem em relação ao crime específico de organização criminosa? Né? Eu entendi que a gente não poderia denunciar João novamente pelo 273, porque ele já foi condenado, mas e o crime da organização criminosa? Olha, bis in idem na doutrina processual penal não se define pela identidade do tipo penal, mas sim pela identidade do fato criminoso. A jurisprudência do STJ, obviamente, confirma que organização criminosa é um crime autônomo e cumulativo. Então, em tese, nada impede que a mesma pessoa responda pelo crime de organização criminosa e pelo crime fim, porque são tipos diferentes, protegendo bens jurídicos diferentes. Isso resolveria o nosso problema no caso de Pedro, para dizer que ele também teria que responder por organização criminosa, se o fato que embasasse a denúncia contra Pedro fosse um fato diferente do fato já julgado na Justiça Federal para condenar João. O problema é que, no caso concreto, não havia nenhum fato novo. A conduta de João de integrar o esquema, de ser o elo que fabricava usando os insumos importados dentro de uma estrutura lá de divisão de tarefas, era, no mínimo, o pano de fundo fático inteiro do processo penal que resultou na condenação dele na Justiça Federal pelo 273. Então, se a nova denúncia estadual contra Pedro e seus outros comparsas fosse buscar para fundamentar o artigo 2º contra Pedro os mesmos conjuntos de fatos que fundamentaram a denúncia contra João, não daria para incluir João nessa situação aqui do artigo 2º da Lei de Organização Criminosa, compreenderam? Então, ficou contra Pedro a organização criminosa e João ficou fora da organização criminosa porque não dava para pegar os mesmos fatos pelos quais João já tinha sido condenado apenas pelo 273 e querer processá-lo novamente, porque isso configuraria um bis in idem, né? Então, a diferença aqui em relação ao crime do 273, né, de Pedro para João, foi a inclusão desse parágrafo 1º, tá? Já temos aqui, portanto, o quadro, mesmo esquema de crimes, mesma cadeia criminosa, mas 2 processos em 2 justiças diferentes. E foi exatamente contra essa distinção de competência que a defesa de Pedro se insurgiu. Tá? É aqui que começam os argumentos da defesa que a gente vai entender e depois vai entender o que o STJ, por que o STJ discordou. Bom, primeiro argumento que a defesa de Pedro utilizou para querer fazer com que o processo fosse para a Justiça Federal é a questão da continência, o Instituto da Continência que está no 77, inciso 1º do Código de Processo Penal. Preste atenção aqui porque isso é ponto de prova e muita gente confunde. A continência no processo penal é um critério de deslocamento de competência e não de fixação de competência. É um critério de prorrogação legal para reunir processos em um único juízo. E é extremamente simples a diferença de continência para conexão. Eu vejo muita gente confundindo isso. Olha, na continência, pensa assim, é só um fato, uma só infração. O que se multiplica na continência são as pessoas respondendo por ela. E aí, quando existe esse litisconsórcio, diversas pessoas respondendo pelo mesmo fato, a doutrina chama isso de cumulação subjetiva, porque tem a ver com os sujeitos que estão ali sendo cumulados ou criando essa necessidade de cumulação desse caso. Ou então existe também uma só conduta, mas que gera mais de um resultado. E aí a gente tem a cumulação objetiva,
que é o clássico concurso formal. Então, isso é a continência. Já na conexão, o que nós temos são infrações diferentes, autônomas, mas que estão ligadas entre si por circunstâncias de tempo, de lugar, de finalidade, ou porque a prova de uma influencia na outra. Então, guarda assim, ó, na continência, o núcleo do entendimento do que é continência é a unidade do fato. E aí você tem acumulação objetiva ou subjetiva, dependendo se for efeitos diversos para o mesmo fato ou múltiplas pessoas respondendo pelo mesmo fato. Já na conexão, o núcleo para o entendimento do Instituto é a ligação entre fatos distintos. Grave isso daí, beleza? Está lá no 77, inciso 1º, a continência, né? Quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração, é o caso da continência a subjetiva, tá? E aí a defesa de Pedro argumentou que se a denúncia estatal contra ele e a denúncia federal contra João tratavam, na prática, do mesmo esquema, das mesmas pessoas, do mesmo período, configuraria continência e exigiria o julgamento pelo mesmo juízo em atendimento ao artigo 77, inciso 1º do Código de Processo Penal. Nota aqui que a defesa de Pedro não pediu a reunião dos dois processos, porque o processo de João já tinha sentença. Ele pediu apenas que o processo fosse deslocado para a Justiça Federal. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é a aplicação da súmula 122, que a defesa de Pedro pediu, que trata da força atrativa que a Justiça Federal exerce sobre crimes conexos. Mas aqui um parêntese rápido, porque vale entender o que está por trás dessa súmula. É importante. Olha, em regra, a competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual são fixadas por critérios diversos, fixados em razão da matéria, e aí a absoluta, por exemplo, e, em regra, não se prorroga por conexão nem por continência. Mas a jurisprudência abriu uma exceção pontual. Quando existe, de fato, uma conexão comprovada entre um crime da Justiça Federal e um crime estadual, é a Justiça Federal que atrai o julgamento dos dois, apesar de não haver hierarquia entre elas. Ambas são expressões da chamada justiça comum, uma no âmbito estadual, outra no âmbito federal, tudo bem? Então foi essa hipótese que a defesa de Pedro tentou acionar, somada ao argumento de que a transnacionalidade da cadeia produtiva, já reconhecida no processo de João, também deveria valer para Pedro. Tá? Parece um argumento forte, né? Mas olha, não é bem assim. O STJ ele rejeitou essa tese da defesa com base em dois fundamentos. Um fundamento processual e um fundamento de mérito, que a gente vai começar a entender. Primeiro, eu queria dizer para vocês o seguinte, está aí na tela para vocês a súmula 122, mas por que é que a súmula não teve incidência no caso de Pedro e o STJ entendeu que o processo deveria ser mantido na Justiça Estadual? Dois motivos principais. O primeiro, porque a incidência dessa súmula 122 encontra uma série de exceções em sua aplicação. Conexão, por exemplo, com o crime da justiça eleitoral, vai para eleitoral. Conexão com o crime do júri no âmbito estadual, vai para o júri. Falta de conexão probatória ou instrumental, também não se aplica a súmula. O estado avançado da instrução do processo, e aí se flexibiliza a conexão, também não se aplica a súmula. Se há absolvição ou arquivamento quanto ao crime federal, não aplicamos a súmula. Então, a aplicação dessa súmula não decorre simplesmente do caso ter uma ligação com a Justiça Federal em algum ponto. Decorre de uma análise mais profunda. E aí eu disse que o STJ usou dois argumentos, né? Eu expliquei para vocês essa situação da súmula, que ela não é aplicável de imediato, mas vamos entender quais foram os dois fundamentos que o STJ usou e que combateram os dois argumentos da defesa ao mesmo tempo. Os dois argumentos do STJ juntos derrubaram os dois argumentos ao mesmo tempo da defesa. Vale a pena a gente entender isso. Olha só, o primeiro motivo é processual. O habeas corpus não é a via adequada para se discutir competência jurisdicional quando não há uma ameaça direta ao direito de locomoção, porque essa discussão sobre definição da competência exige
uma incursão numa matéria que extrapola os limites cognitivos do habeas corpus. Definir se Pedro atuava realmente ligado à cadeia de importação confessada por João lá na esfera federal exigiria valoração da prova. E o habeas corpus tem uma cognição apertada. Ele trabalha só com prova pré-constituída para proteger a liberdade de ir e vir. Se não há prisão, se não há risco concreto de locomoção do indivíduo, o remédio processual constitucional não vai suportar esse tipo de discussão. Então esse foi o primeiro motivo que rechaçou a tese defensiva. O segundo motivo é a internacionalidade da conduta do agente. E aqui que está o coração de todo julgado. A denúncia contra Pedro, lá na Justiça Estadual, não atribuiu a ele nenhuma conduta de importação de insumos. Não tinha compra no exterior, não tinha participação no transporte transnacional. O que a denúncia narrava era que ele anunciava, vendia, recebia, transferia pedidos, etc. Tudo acontecendo dentro do território nacional. Então não havia internacionalidade na conduta de Pedro. E a tese fixada pelo STJ foi de que a procedência estrangeira de insumos, a mera procedência, não atrai por si só a competência da Justiça Federal. É imprescindível a demonstração da internacionalidade da conduta do próprio agente, caracterizada quando há indícios de que ele participou de alguma forma da introdução dos produtos no território nacional. Ausente essa demonstração, a competência é da Justiça Estadual. Presta atenção porque esse raciocínio da Corte dialoga com um princípio mais amplo, que vale a pena a gente olhar, que é a questão da proteção da saúde pública, que é competência administrativa concorrente entre os entes federativos. Não é um assunto exclusivo da União. Portanto, existe o interesse federal apenas quando a transnacionalidade é comprovada. E comprovada em relação à conduta do próprio investigado, não só pela origem estrangeira do produto. Perceberam? Agora volta comigo lá para o início. Olha só. Mesmo que existisse de fato continência entre os fatos de João e Pedro, e o STJ nem chegou a examinar isso no mérito, como vimos, porque em sede de habeas corpus não dá para fazer isso por si só não bastaria para levar o processo para a Justiça Federal. Porque primeiro se prova o fato que gera a competência federal, que nesse caso seria a internacionalidade da conduta do agente. E só depois é que se discute se os processos devem ser reunidos por conexão ou continência. Então é esse raciocínio que eu quero que fique com você. Porque o candidato a concurso público, às vezes, no automático, por estar sabendo a matéria, pensa assim, se Pedro fazia parte do mesmo esquema de João, e João foi julgado na Justiça Federal, Pedro também tem que ir para lá. Então o STJ corrige essa lógica. Pertencer ao mesmo esquema sozinho não decide nada. O que decide é o que a denúncia atribui à conduta individual de cada réu. Então Pedro integrava, sim, um grupo que vendia produtos fabricados com matéria-prima estrangeira. Mas a denúncia contra ele, só contra ele, não descreveu compra, importação, participação nessa cadeia internacional. E, obviamente, que o juiz fica adstrito a esses termos, a esses limites que a denúncia pelo Ministério Público Estadual colocou. É exatamente essa ausência na conduta individual de Pedro em relação à transnacionalidade que manteve o processo dele na Justiça Federal, na Justiça Estadual. E aí você fica comigo aqui até o final. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha com o seu amigo, se inscreva no canal para ajudar a gente a chegar a mais pessoas que, como você, estão nessa caminhada para delegado de polícia. Você já sabe, segunda-feira, 19 horas, aula sobre o marco do combate ao crime organizado. Quarta-feira, os nossos informativos jurisprudenciais. Sexta, você responde aquela questão sinistra comigo lá no Responda Comigo. Se você quiser uma orientação mais direcionada para concursos públicos, para delegado de polícia, entre em contato aqui no link da descrição para você conhecer o nosso programa de mentoria. A gente está com uma turma aberta para delegado do Paraná, um sprint bem bacana, e dependendo do seu grau, do seu momento, a gente faz essa avaliação na anamnese, a gente pode indicar ou não para você esse programa, esse reta final, esse sprint para concurso de delegado do Paraná.
Bons estudos para todos, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.